Queridos irmãos e filhos em Cristo, aqui presentes nessa igreja, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, bendito seja Deus. Nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo da Quaresma. E o 5º domingo do tempo da Quaresma, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, era chamado primeiro domingo do tempo da Paixão. Quem nasceu antes de 1962 pôde celebrar missa em latim. Então esse domingo era chamado primeiro domingo da Paixão, e o domingo próximo, que é o domingo de Ramos e da Paixão, era chamado de segundo domingo do tempo da Paixão. Por quê? Porque depois da reforma litúrgica, a Quaresma ficou dividida em duas grandes partes. Da primeira à quarta semana, nós acompanhamos o aspecto penitencial da Quaresma. A igreja nos fala do jejum, da esmola, da oração, da penitência. A segunda parte da Quaresma, que se inicia com este domingo, o 5º domingo, vai falar da penitência não nossa, mas que realizou aquele que não precisava fazer penitência, que é Jesus Cristo, o mistério do sofrimento de Jesus. Então, nesse 5º domingo, nós já vamos observar nos textos litúrgicos. Quem vem à missa todos os dias tem o privilégio de acompanhar. Nós vamos começar a acompanhar os judeus encontrando motivos para condenar Jesus. Por quê? Primeiro, porque Jesus se passava por Deus, e de fato Jesus é Deus. Depois, Jesus começava a denunciar que a religião que eles praticavam era uma religião infértil, alicerçada em preceitos, mas não fundamentada no amor de Deus. Isso incomodava e eles queriam matar a Jesus. Esse episódio do Evangelho de hoje é uma das tentativas maquiavélicas que os mestres da lei, os fariseus, estavam tentando fazer para prender a Jesus. Então vamos entender um pouquinho o sentido desse Evangelho. Mas antes, nós percebemos algo diferente no espaço celebrativo. O que tem de diferente? As imagens estão veladas, sobremaneira a imagem do Cristo crucificado. Porque nós vamos começar, como o padre acabou de dizer, a refletir sobre o mistério da cruz, né? E a cruz, meus irmãos e filhos em Cristo, a cruz nem sempre ela é compreensível. Nós podemos olhar nossa vida, quantas coisas, quantas realidades, quantos acontecimentos da nossa vida, quantas fatalidades nós não compreendemos. A cruz é um mistério que salva, indubitavelmente, mas a cruz nem sempre ela é elucidável, compreensível na nossa consciência tão pequena. Nós não compreendemos a realidade como um todo, mas Deus compreende. Nada na vida é à toa, nenhuma sequer cruz, nenhum sequer sofrimento é vão, mas é pedagogicamente um modo que Deus encontra, ou de nos chamar nós pessoalmente à conversão, ou de por meio de nós purificar a outros e chamar a outros à conversão. Tudo tem um propósito, mas nem tudo é compreensível. Por isso nós velamos a cruz, e ela vai ser desvelada no dia da Paixão, que é a Sexta-feira Santa, onde nós compreenderemos o mistério da cruz de Cristo. Mas pode ser que algumas cruzes nossas sejam desveladas, mas outras não. Mas lá no fim dos tempos, no dia do juízo final, todas serão desveladas e nós compreenderemos as tentativas incessantes de Deus de nos santificar, porque Deus quer que nós tenhamos o céu na eternidade.
E o que é o céu, né? Sabe aqueles momentos bons da vida que a gente passa, né? Parece que tudo está caminhando bem, momentos de conquista, de realizações, sabe aqueles momentos bons que todo mundo tem, né? Isso ainda é muito pequeno perto do que é a felicidade do céu. Nós não podemos abarcar aqui. Deus sabe que Ele tem algo de muito melhor para nós, mas nós pensamos que o melhor está aqui nesse mundo degradável, só por causa de uns prazeres, umas realizações tão efêmeras, que hoje nós temos, amanhã não temos mais. Deus sabe que o céu é uma felicidade que não passa, e por isso que Ele quer o céu para todos, e Ele faz de tudo, até mesmo se tiver de colocar cruzes em nossas vidas neste mundo, para que na vida futura nós entremos no céu, Ele vai fazer. Por isso, meus irmãos, nós acompanhamos a partir de agora o mistério da cruz de Cristo, também nas nossas cruzes. O evangelho de hoje tem muitos detalhes, né? Nessas últimas semanas da quaresma, nós vamos acompanhar muito o evangelista João, né? Estamos acompanhando nesta semana que passou, e a partir de agora também o acompanharemos, né? O fato é o seguinte no evangelho de hoje: Jesus estava dentro do templo de Jerusalém, ensinando seus discípulos. De repente, aparecem os doutores da lei judaica e os fariseus, sabe, aqueles que não tinham pecados, sabe, aqueles que eram religiosos, exímios, né, mais santos que o próprio Cristo. Trouxeram no templo uma mulher pega em flagrante adultério, colocaram-na na frente de Jesus e dos discípulos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés mandou na lei apedrejar tais mulheres. E o que dizes tu? Ora, se Moisés diz, por que vocês não fizeram já, né? E levaram ela até Jesus. Porque, na verdade, eles queriam não matar a mulher, mas queriam matar quem? A Jesus. Era um jeito perfeito. Aquela situação para eles era perfeita. Mas nós podemos passar a perna em qualquer outro ser humano, mas em Deus ninguém passa a perna. Jesus escorrega igual um sabonete, né? E eles, no final, nós vamos ver da trama, eles saem fora um por um. Não deu certo, mais uma vez, porque não chegou a hora. E quando chegar a hora, aí sim, mas não chegou ainda. O fato é o seguinte: duas coisas nós precisamos entender, né? De um lado, nós temos a lei dos judeus, que eram aquele povo que lá habitava, naquele território. De um lado, a lei judaica. A lei judaica e a religião judaica, né? Hoje, a parte civil e a parte religiosa, naquele tempo, era uma só. A lei civil e religiosa era uma só, era a própria Escritura, né? As leis que estavam no Antigo Testamento. Então, o que diz o Antigo Testamento? Particularmente o livro do Deuteronômio, no capítulo 20 ou 22, se não me engano. O que diz lá? Quando um homem e uma mulher são pegos em flagrante adultério, publicamente, no mínimo sob 2 testemunhas, eles devem ser apedrejados. Os dois. Começa errado por aí, porque eles levaram diante de Jesus somente a mulher não adulterou sozinha. Não é verdade? Começa aí. Então a lei judaica manda fazer isso. Só que, em certo ponto da história, o Império Romano dominou o território judaico, dos judeus. Então aquele território todo de Jerusalém, da Galiléia e da Judéia, era jurisdição do Império Romano. E tinha uma lei imperial que dizia: ninguém pode matar ninguém a não ser sob a ordem do governador. Naquele tempo era Pôncio Pilatos. Sobretudo publicamente. 2 leis que se opunham. Uma, a lei da Escritura, a palavra de Deus.
Jesus era judeu exímio. Do outro lado, a lei imperial. O que eles fizeram? Levaram a mulher diante de Jesus, procuraram fazer de Jesus juiz daquela mulher, mas no fundo eles queriam tornar Jesus de juiz, réu de condenação. Se Jesus dissesse, vamos apreciar e obedecer a lei de Moisés, Deuteronômio, está dizendo que é para matar, matem-na. Imediatamente os fariseus e os doutores da lei iam chamar a guarda imperial e Jesus seria preso, porque estaria desobedecendo a lei do Império Romano e mandando matar alguém publicamente. Se ele fizesse o contrário, não, nós temos que acolher a mulher e obedecer a Pôncio Pilatos e a lei romana, não podemos matá-la aqui. Só ele pode autorizar. Os doutores da lei iriam acusá-lo. Você se diz Deus, mas está se antepondo à Escritura. Então você é uma farsa. Conseguem perceber que Jesus estava ali, ó. Como que é aquele dito? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho não sei o quê, alguma coisa assim, né? O padre esqueceu. É isso, Jesus estava nessa situação. Só que ele é Deus, né? Ele se abaixa no chão e começa a escrever na areia. Devia ter areia, né? Sei lá, aqui diz chão, não sei. Ele começa a escrever, né? E alguns estudiosos dizem que Jesus ali provavelmente escrevia o nome de cada doutor da lei fariseu, e embaixo do nome deles escrevia os seus pecados públicos e também os ocultos. E escrevendo, né? Maria, João, Pedro, embaixo do nome, cada transgressão e perversão, né? Depois eles continuaram insistindo para Jesus dar uma resposta, porque eles não queriam matar a mulher, eles queriam matar Jesus. Ele precisa dizer algo para ele ser condenado, e o que ele disser não tem jeito, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro, ele vai ser condenado, né? E aí Jesus se levanta, porque eles ficaram insistindo, e diz aquela frase que nós conhecemos, e até os pagãos que não vêm à igreja conhecem: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Uma frase fantástica. E ele se abaixa novamente, se inclina, diz o texto, e continua a escrever no chão. Este inclinar-se de Jesus tem um significado muito relevante. No fundo, o inclinar-se de Jesus é o inclinar-se de Deus, por meio do mistério da encarnação. Deus é grandioso, perfeito, infinito, mas Ele se inclinou, se diminuiu, se rebaixou, se tornou ser humano, Jesus de Nazaré, porque o homem, nenhum ser humano é digno por conta própria de chegar à divindade. Nenhum ser humano tem dignidade diante de Deus. Por isso que Ele se inclina, para mostrar que Ele é Deus, Ele que tem que se inclinar, e não nós, com o nariz empinado, chegarmos aos céus. E aí, depois de ele se inclinar e eles ouvirem essa frase: quem não tiver pecado, atire a primeira. Eu acredito que seja verdade o que Jesus estava escrevendo, né? O Evangelho não fala, né? Imagine você com seus pecados escritos no chão com seu nome, e todo mundo que te conhece ali junto, não é? O texto diz que foi saindo um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais anos de vida, mais pecados carregamos, e menos indignos nós somos de apontar alguém. Por isso que Jesus se inclina e espera isso acontecer. E o texto diz: Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Não sobrou ninguém, até mesmo os discípulos. Acho que Jesus escreveu os pecados dos discípulos também, foram tudo embora. Sobrou ele e ela. Santo Agostinho tem um livro
Santo Agostinho foi um bispo do século IV para o V, uma transição, né? E Santo Agostinho tem um livro que é a homilia de todo o Evangelho de João. A homilia 33 vai refletir sobre este trecho do Evangelho de João, essa passagem da pecadora. E é muito bonito ler o livro dos santos, né? Nós temos a homilia desse texto do século V, IV, né? A nossa igreja não nasceu no século XX, igual a protestante. Nós temos história, não é? E Santo Agostinho vai dizer, naquele momento só sobrou duas realidades: a miséria estampada nas lágrimas daquela mulher arrependida, e a misericórdia estampada no olhar de Jesus a acolher aquela mulher. Miséria e misericórdia se encontram e não há mais ninguém para testemunhar isso, né? E a pergunta que fica, então Jesus acabou descumprindo a lei de Moisés? Não, porque a lei disse, para apedrejar tem que estar no mínimo sob duas testemunhas, mas só restou ele. Então ele não descumpriu a lei de Moisés, porque Jesus diz no outro trecho, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Jamais descumprirei a Escritura. E de fato não o descumpriu. Ele a acolheu, a abraçou, né? E as lágrimas dela puderam tocar a Jesus. E aí ele diz, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Meus queridos filhos e irmãos em Cristo, muita gente conhece esse Evangelho, né? Até quem não vem na igreja, quando a gente quer contribuir para a santificação de alguém, muita gente vai dizer assim, você está implicando, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você já deve ter escutado isso aí, não é? Mas a turma pega esse versículo e esquece do último. De agora em diante vai e não peques mais. Tem gente que pega esse trecho para fundamentar a sua perversidade, né? A sua pequenez, os seus pecados. E aí Jesus diz, eu não te condeno, mas de agora em diante não peques mais. Jesus não fala, né? Deixa a vida levar, eu te perdoo sempre. Não, de agora em diante não peques mais. Por quê? Jesus prometeu para a mulher, e Ele promete para todos nós, a misericórdia, enquanto estamos aqui. Este é o tempo da misericórdia, essa caminhada nessa vida. Quando morremos, cessou o tempo da misericórdia, nós seremos submetidos ao justo juízo de Deus, não há nada mais a fazer, é só colher os frutos do que foi plantado aqui. Então ele promete misericórdia para a mulher, mas ele não promete quantos anos de vida ainda ela tem. Você vai ter 10 anos de vida ainda, então 10 anos, vai lá adulterar de novo. Na hora que estiver no 10º, aí você volta, senão você fica fora do céu. Jesus não falou isso. Ele prometeu misericórdia, mas não prometeu longa vida. Então, nós não sabemos quando vai ser nosso último suspiro, e se morrermos em estado de pecado grave, distante de Deus, nós não herdaremos os céus. Por isso que é conveniente o quê? Não deixe para se converter amanhã, é hoje. Por isso que ele fala, de agora em diante não peques mais. Pode ser que essa mulher, ao sair dali, teve um infarto fulminante. Se aconteceu isso, ela foi para o céu. Mas pode ser que ela voltou a pecar e morreu em estado de pecado e foi condenada. Mas ela tinha sido perdoada antes, mas ela não utilizou-se de maneira consciente da misericórdia. Hoje a pergunta para nós, né? Se nós morrêssemos hoje, iríamos para o céu ou para o inferno? Como está a sua alma? Sem pecado mortal, em estado de graça, em comunhão com o próximo, em comunhão com Deus, numa vida reta,
moralmente, numa vida de oração, ou ainda tem coisa meio cambaleando? Pode ser que você morra hoje. E aí? Então a questão da salvação, tudo isso que o padre está falando, não é uma agressividade medieval, é um fato concreto, né? Esses 100 anos que a gente vive aqui, vão determinar a nossa eternidade. Vale a pena viver 100 anos longe de Deus e depois viver uma eternidade no inferno? Vale a pena? Não vale a pena. Por isso nós nos revestimos da penitência, por isso aceitar a cruz, por isso rezar, por isso ser de Deus. Se tiver que alguma coisa ser deixada de lado, nós temos que gradativamente ir abandonando, na medida da nossa fragilidade e condição, porque nós somos frágeis, mas nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Não sabemos o dia e nem a hora. Na pandemia morreu muita gente. Será que todos morreram em amizade com Deus? Não sabemos. Teve gente que pegou o Covid hoje e amanhã morreu. E aí? Deu tempo de se reconciliar com o próximo e com Deus? Né? Então, é hoje, de agora em diante, não peques mais. Nós ouvimos a segunda leitura, meus irmãos, que é muito bonita, né? A segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo diz uma frase que reflete isso que o padre está falando, né? Não que eu já tenha recebido tudo isso e que já seja perfeito. Olha, se São Paulo se diz que não recebeu tudo ainda do céu e que não é perfeito, imagine nós. Mas eu corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por ele. Eu não julgo já tê-lo alcançado, porque tem gente que já acha que o céu está garantido. Se São Paulo está dizendo que julga não ter alcançado ainda, ele estava vivo, né? Evidentemente, quando escreveu, né? Não é uma transcrição. Se ele julga naquele momento que ele já estava convertido, ainda não ter alcançado, imagine nós. E tem gente que acha que é assim. Olha a ideia das pessoas hoje em dia. No fundo, as pessoas tentam enganar a si próprias, para não pesar na consciência. A ideia é essa: o céu já está garantido, e para ir para o inferno eu preciso fazer esforço. Essa mentalidade. E é o contrário. O inferno está garantido. Fica sem rezar, fica sem buscar a Deus, você vai ver sintomas do inferno em você e na sua família. Então é o contrário, o céu exige esforço. São Paulo diz: não, eu não julgo já tê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa, ele diz: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para a frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo, que é o céu. Nós também precisamos dar passos, nos lançar à frente, né? Por isso que ele fala no começo da leitura: eu considero tudo como perda, tudo como lixo, diante do mistério de Cristo. E é verdade. O que vale o dinheiro? O que vale o prazer, a realização, os bens, os afetos, diante de uma eternidade no céu? Não vale nada. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos ajude também a nos lançar adiante. Nós estamos próximos do tempo da Semana Santa, nós estamos próximos, que nós, a partir de hoje, nos reclinemos como Cristo e nos interiorizemos para avaliarmos o que eu preciso fazer ainda nessa Semana Santa. Silenciar mais, refletir mais, rezar mais, ser mais de Deus e menos do mundo. Que Ele nos ajude, assim seja. Amém.